O Zé, eu trouxe a informação que durante os 23 anos em que o Corinthians ficou sem ganhar títulos, as estimativas indicam que houve um crescimento substancial da torcida. Se a gente pegar esse exemplo para essa situação que a gente tem observado na política brasileira, toda essa situação que envolve a direita, mas especialmente o que se chama de bolsonarismo, esse movimento tende a crescer? Você apostaria nisso, apesar de todas as dificuldades que a gente tem observado, também por conta dessas operações e apurações? Você fez um paralelo muito interessante que um especialista me mostrou assim dessa relação de torcida de futebol com pessoas que seguem um comando político, né? Em primeiro lugar, os cantos de torcida de futebol, aquelas palavras-chave que também tem na política. Por outro lado, uniformidade de pensamento e principalmente a aceitação, né? A pessoa se sente dentro de um grupo e isso é muito importante, esse sentimento de pertencimento. Isso vale na política. A política ela é muito levada pela emoção. Eu sou de uma cidade do interior, meu pai sempre foi político lá, vereador, foi presidente da Câmara, o Balim Trindade, e sempre convivi com política. Perder uma eleição é uma emoção tão forte como perder uma namorada que você gosta muito e ver que essa namorada está abraçada com outro, que é o caso lá, a prefeitura, quando a gente perdia a prefeitura. Então tem muito de emoção. A política tem dessas emoções. E no caso que você está citando aí, do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse tipo de perseguição acaba aumentando o interesse e aumentando o grau de participação. Uma vez me disseram que o PT inventou uma história muito boa para crescer, que é aquela história de comprar estrelinhas e pagar para ser integrante do PT, porque a frase é a seguinte: as pessoas esquecem o que recebem, mas não esquecem quando pagam. Então, assim, veja que esse aumento do apoio tem nuances ali e todas que estão cravadas exatamente na emoção. Não há dúvida de que um processo assim acaba provocando debates e emoções e galvanizando, eu já disse aqui, um apoio muito importante, uma base sólida exatamente para toda a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vê que virou uma franquia. Onde há um candidato Bolsonaro, provavelmente é uma eleição. Você também concorda com o Zé Maria? Entende nesse processo, inclusive, de aumento dessa base de apoiadores, o Cristiano Beraldo? Olha, eu vejo que o aumento da base, vamos dizer assim, a base útil, né? Que é aquela base que vota, que elege os candidatos, afinal de contas a gente está tratando de política, e a política ela se consolida na eleição daqueles representantes que se alinham em algum tipo de pensamento. Nesse caso, eu vejo que só haverá esse crescimento ou a consolidação desses números mediante a proximidade das eleições, até porque hoje, na situação em que estamos vivendo, não dá para a gente cravar quem serão os candidatos, os efetivos representantes do bolsonarismo nas eleições. E essa operação, ela embaralha todas as cartas para as eleições municipais, mas também embaralha lá para 2026, quer dizer, quem será essa figura que conseguirá reunir o apoio da direita, que naquele momento terá que se unir, se manifestar, se engajar. Né? Eu não sei, eu ouço muita gente falando, olha, eu estou muito preocupado com o Brasil, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. E, sinceramente, neste momento, cada um tem que seguir sua vida, tem que trabalhar, tem que se organizar, porque nesse momento há muito pouco que se possa fazer, além de cobrar os representantes, os deputados e senadores, cobrar deputados estaduais e vereadores, que você se engajar como um cidadão no funcionamento cotidiano das instituições no Brasil. Agora, algo concreto para mudança, isso só acontecerá efetivamente em 2026. Então, eu não vejo agora o movimento crescendo de forma espontânea, quer dizer, não há um motivo para que ele cresça.
né? Se o ex-presidente chamar uma manifestação na Avenida Paulista nesse final de semana e aparecerem lá o número X de pessoas, eu não acho que daqui a 6 meses, se ele chamar a mesma manifestação, esse número terá uma mudança muito grande, porque nós não estamos ainda no calor eleitoral, a gente ainda não está enxergando a possibilidade de mudança ali no nosso alcançar das mãos, e isso faz muita diferença nesse jogo político. Para além desse calor eleitoral que possivelmente deve turbinar essas movimentações e também os eleitores e apoiadores de partido A, B, de movimento A, B, Mota, você acha que esse grupo, que muitos gostam de classificar como o grupo bolsonarista ou o bolsonarismo, esse movimento, tende a ser um movimento envergonhado, talvez? De forma nenhuma. Aliás, eu acho que se eu posso dizer assim, o movimento mais desavergonhado que existe, porque, na minha opinião, é totalmente orgânico. E eu falo da posição de alguém que testemunhou nas ruas o renascimento dessa direita brasileira, né, que aconteceu aí a partir de 2013, 2014. Uma direita, eu até 2017, né, eu praticamente nunca tinha ouvido falar de Jair Bolsonaro. A direita brasileira, que estava surgindo, os liberais conservadores, estava tentando se encontrar, se organizar, descobrir pensadores, tá? Fazendo manifestações, trabalhando pelo impeachment da presidenta. E Jair Bolsonaro começou a adquirir protagonismo por volta de 2017, 2018. E eu vou dizer para vocês, o dia em que a ficha caiu para mim foi em 2018, perto da campanha eleitoral. Eu fui no subúrbio do Rio de Janeiro para um evento e vi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi as pessoas tirando dinheiro do bolso para comprar a camiseta com o rosto e o nome de um político. Até então, na minha vida, eu tinha visto os políticos dando camiseta, boné, chaveiro, adesivo. Eu nunca tinha visto as pessoas comprando o material do político, né? Então, o fenômeno Jair Bolsonaro desafia explicações. Eu não acredito nessas simplificações, é como se fosse torcida de futebol. Não é nada disso. É um fenômeno complexo que mistura as características pessoais de uma pessoa, né, que tem um bom poder de comunicação, articulação, também sentimentos de resgate em relação ao país, à nação. Isso tudo se juntou com o movimento de resgate da política, né, de combate à corrupção, que a Lava Jato estava ocorrendo em paralelo. É uma coisa muito complexa, que talvez, não sei, talvez não venha acontecer nunca mais na história do Brasil, mas que também, na minha modesta opinião, não vai se desfazer da noite para o dia. Pelo contrário, eu não me lembro qual foi o meu colega aqui que disse isso uma vez, que a popularidade de Jair Bolsonaro e a do Donald Trump também é o que se chama de antifrágil. É aquela popularidade massa de pão. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Exatamente. Só para fechar, a última rodada de análises em cima disso que o Mota trouxe, essa popularidade massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Isso também suscita dúvidas em relação à lisura, transparência das muitas ações, operações e todos os processos em que essas figuras estão envolvidas, Bolsonaro e Donald Trump. 30 segundos, Zé. Olha, são várias teses, tem teses de mestrado, enfim, muita gente tenta explicar isso. E a principal e a mais aceita é aquela história de que a pessoa tem uma ideia pré-concebida e ela vai atrás de argumentos para confirmar cada vez mais aquela ideia dele e tende a descartar ou considerar errada a ideia dos outros ou qualquer fato que vá contra a ideia que ela tem. Então ela vive em busca de argumentos para confirmar uma ideia que ela tem. Você, Cristiano Beraldo, 30 segundos, a popularidade massa de bolo ou massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce em 30 segundos. Isso tem a ver também, o Mota acerta a dizer que isso é uma análise muito complexa, porque tem vários fatores. Isso tem a ver também com a frustração da população brasileira, sobretudo a terceira idade brasileira,
que empobreceu durante a velhice em razão da situação econômica do país. Isso tudo vai dando um sentimento de raiva no sentido figurado da situação que aí está. E Bolsonaro conseguiu captar toda essa tensão e o suporte para que ele seja o agente da mudança. Pois é, para fechar, você, Mota, então todo esse processo tende a impulsionar o nome, o movimento e a ideia, né? Como eu disse, Canhata, eu não vou fazer nenhuma aposta, mas eu me lembro de um presidente dos Estados Unidos que estava em dificuldades, eu não me lembro qual foi exatamente, e aí ele não sabia qual era a questão crucial da política americana e alguém disse para ele, economia, estúpido. Então nós estamos no ano 2024, no final deste mandato, o PT terá estado no poder 20 anos, dos 24 anos do século XXI, e o brasileiro vai ter condição de julgar, né, se a vida dele melhorou ou piorou.